sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa, e hoje na série As Deusas das Bruxas nós vamos falar sobre aquela que é denominada de fato a Deusa das Bruxas. Ela é a rainha das encruzilhadas, padroeira das feiticeiras e senhora dos caminhos. É sobre ela mesma que nós vamos falar, sobre a deusa Hecate. Mas antes de a gente começar a desvendar todos os mistérios sobre essa deusa, já vai deixando o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Hecate é uma deusa grega que na verdade é pré-grega, né? Essa é uma deusa bem antiga e ela é muito querida e adorada entre as bruxas. Mas ela não é tão conhecida assim pelas pessoas que não estão inseridas dentro da comunidade da bruxaria, do ocultismo. Então nós vemos que todo mundo conhece Afrodite, Ártemis, Atena, mas não é todo mundo que conhece a deusa Hecate. Isso, claro, tem muito a ver com a demonização que algumas figuras divinas femininas sofreram durante a consolidação do patriarcado. Então, quando nós analisamos o culto à deusa-mãe nas civilizações agrárias ainda na pré-história, nós vemos a figura feminina como um símbolo tríplice da vida, morte e renascimento. A deusa é a mãe terra, que nos dá vida, que nos alimenta, mas que também recebe o nosso corpo depois que nós morremos. E esse mesmo ciclo de vida, morte e renascimento também é visto nas fases da lua, nas estações do ano, no ciclo menstrual feminino, ou seja, em toda a natureza externa e interna da gente. É importante a gente entender essa ciclicidade porque é daí que vem o conceito de deusa tríplice que tanto se fala dentro da bruxaria, que é a noção de que a grande deusa possui três grandes facetas: a donzela, que é a menina jovem e ativa; a mãe, que é a mulher envolvente, acolhedora, criativa, sensual; e a anciã, que é a senhora sábia, intuitiva, experiente e bem bruxona. Mas quando essa grande deusa começa a ser multifacetada em várias deusas especializadas, a gente começa a ter várias deusas muito queridas nesse arquétipo da donzela, que é o caso de Ártemis e de Atena, por exemplo, e várias deusas veneradas nesse arquétipo da mãe, que é o caso de Deméter, Hera, Afrodite. No entanto, as faces mais experientes da deusa, aquelas mais sombrias, que normalmente são chamadas de deusas noturnas, que não vão falar sobre os aspectos apenas de fertilidade, acolhimento e beleza da vida, mas sim sobre os ciclos de morte e renascimento que nós precisamos passar durante a nossa jornada, essas figuras começam a ser demonizadas e a serem mais temidas do que adoradas. Elas passam a ser cultuadas normalmente apenas por feiticeiras, por curandeiras, tanto que mais tarde a figura da senhora, da anciã, que caminha pela noite, que vai fazer as suas poções para ficar parecendo mais jovem, inclusive, vai se tornar justamente o estereótipo da bruxa malvada, né, da bruxa diabólica. Enquanto os outros dois arquétipos da donzela, que é a virgem, e a mãe, que são mais convenientes, digamos assim, para o patriarcado, eles vão ser idealizados de uma forma inclusive bem literal e vão ser personificados na figura da Virgem Maria, que por sinal eu também considero uma deusa e quero trazer vídeos sobre ela mais pra frente aqui nessa série. Mas eu disse tudo isso aqui, eu dei essa introdução para chegar no ponto de que Hecate é a mais pura e potente personificação do arquétipo da bruxa. Até o momento aqui nessa série nós falamos sobre Afrodite, que é a mulher sedutora, magnética, carismática. Nós falamos sobre Ártemis, que é a mulher autossuficiente. Falamos sobre Atena, que é a mulher mais racional, empreendedora. Falamos sobre Hera, que traz o arquétipo da esposa fiel que governa ao lado. Falamos sobre Deméter, que é a mãezona. E falamos também sobre Perséfone, que é a mulher cíclica, intuitiva, que abraça o seu submundo. Em todas elas nós falamos sobre arquétipos e características que são universais, digamos assim, que todas as mulheres irão encontrar em sua jornada uma hora ou outra, que podem ser despertados em nossas vidas e que a gente precisa equilibrá-los. Já Hecate não é um arquétipo que você tem em equilíbrio ou desequilíbrio. Ela representa o caminho da intuição como um todo. Ela representa o caminho da magia, da bruxaria em si. É despertar
para esse caminho que te permite entrar em contato com essa deusa. As deusas que nós vimos antes possuem seus mitos próprios, sua história mitológica. Já Hecate, embora seja uma deusa muito antiga e embora alguns estudiosos e mitologistas, inclusive, a vejam como a grande mãe em tradições mais antigas do que a Grécia clássica, ela não possui um mito próprio super conhecido. Ela aparece no mito de Medeia, que era sua sacerdotisa, ela aparece no mito de Enéas, quando ele chega ali nas regiões infernais, mas a aparição que melhor explica a força de Hecate é no mito do rapto de Perséfone, porque a deusa Deméter, quando desce do Olimpo para vagar em busca da sua filha, é Hecate quem dá as tochas para ela procurar Perséfone. E isso é Hecate, gente. Ela é a deusa dos caminhos, ela carrega uma tocha justamente porque ela caminha na escuridão sem medo. Então, quando está tudo escuro e a gente não sabe por onde ir, é a tocha de Hecate que a gente precisa na nossa vida. E é por isso que ela é chamada de Rainha das Encruzilhadas. O que é uma encruzilhada? É justamente quando você tem diversos caminhos na sua frente e aí você tem várias opções, às vezes você não sabe por onde ir. Então ela tá ali, sempre nas encruzilhadas, vendo todas as direções e sabe o melhor caminho para que a gente possa seguir. Na mitologia de Hecate, ela é a guardiã dos portões do submundo, ou portões do inferno, como também são chamados. Ela anda com seus cães e guia as almas para fazerem sua passagem para o mundo dos mortos. Por isso, ela carrega uma chave para abrir os caminhos, né? E uma tocha que vai iluminando essas estradas também. É interessante a gente pensar que, em tradições mais antigas, Hecate também era considerada uma deusa dos partos. Então, na verdade, ela é uma deusa de todas as passagens, de todas as grandes transformações que nós passamos em nossa vida. Dito tudo isso, a gente conclui que Hecate é uma deusa que nos ajuda a andar e a encontrar caminhos dentro das horas mais sombrias, dentro dos momentos mais difíceis. Mas não se engane, Hecate não é aquela deusa boazinha que vai chegar assim e dizer: "Oh, minha filha, vem cá, eu te ajudo a andar, não fica tristinha não". Não, gente, ela é uma superpotência. É muito mais fácil ela fazer algo tipo: levanta, enxuga essas lágrimas porque você tá aí perdida por conta do que você fez no passado, mas é aprendizado. Segura essa tocha e vai por ali, que você vai aprender a andar no escuro e nunca mais você vai ter medo do escuro. O escuro que vai ter medo de você agora. Então, Hecate, ela vem com toda essa força, é uma deusa que realmente fortalece a gente para que a gente vá segura, andando segura dentro dos nossos caminhos. E afinal de contas, o que é a magia se não as transformações que a gente faz na nossa vida, né, para que a gente saia de situações difíceis, para que a gente encontre bons caminhos. E também o que são as artes oraculares, divinatórias, se não a gente se abrindo, né, para ter mais clareza sobre nossa vida, sobre os caminhos a se seguir. Então Hecate, ela tá muito presente em rituais de magia e muito presente também, caso você queira chamar a energia dessa deusa, em tiragens oraculares. E é por isso, claro, que Hecate é tão ligada ao arquétipo da bruxa. Ela é a senhora sábia que já caminhou por todas as estradas, que já enfrentou as noites mais frias, que já percorreu as florestas internas mais sombrias e profundas, e agora ela tá aí para contar a história, para ensinar os outros a caminharem com segurança também. Então ela tá ali andando pela noite e auxilia os caminhos de quem tá perdido na noite também. E se você parar para pensar, caso você seja bruxa, observa como as pessoas assim recorrem à nossa ajuda quando tudo dá errado, né? Às vezes tem gente que até tosse um pouco o nariz pra bruxaria, que fala: "Ai, não mexe com essas coisas", mas quando o bicho pega, "Ai, vou ali na minha amiga feiticeira", né? A gente sabe. E aí, gente, é muito comum a gente ver imagens de Hecate retratada de forma tríplice, seja com 3 corpos olhando em 3 direções, ou então com 3 cabeças, né, olhando em 3 direções. Isso faz referência à capacidade dessa deusa de olhar para o passado, presente e futuro ao mesmo tempo. É justamente por conseguir olhar nessas 3 direções simultaneamente que Hecate sabe os melhores caminhos a serem seguidos. Há quem diga, inclusive, que
Hecate ouviu os gritos de Perséfone sendo raptada por Hades e não fez nada. Ela simplesmente ouviu. Mas será que isso não foi porque Hecate, por poder olhar mais à frente, já não sabia que Perséfone tinha que fazer essa passagem e ser coroada rainha do submundo? Ela é sábia, gente. E ao ver Hecate como uma deusa tríplice, há alguns que consideram que ela, que a própria Hecate é uma deusa tríplice em si. Para outros mitologistas, Hecate forma essa tríade com Perséfone e Deméter, formando os 3 arquétipos da deusa tríplice. Então Perséfone como a donzela, Deméter a mãe e Hecate a bruxa anciã. Há também outros estudiosos que defendem que o trio na verdade é composto por Ártemis, Selene e Hecate, 3 deusas lunares que simbolizam não só os ciclos de mudança das luas, como também os 3 níveis de entendimento: a terra, o céu e o mundo subterrâneo. A terra com a deusa Ártemis, o céu com Selene e o mundo subterrâneo com Hecate. E que também trazem, respectivamente, os arquétipos da donzela, da mãe e da anciã. Mas seja como for, Hecate é sempre ligada ao lado mais experiente, destemido e sábio. E se conectar com a força de Hecate é abrir o seu potencial interior para ser assim também como ela. Na magia, normalmente a gente pede a orientação de Hecate quando estamos perdidos, quando nos vemos em alguma encruzilhada, ou quando queremos a proteção de algum caminho específico que a gente resolveu tomar. Então, imagens de lua, chaves, ervas, instrumentos mágicos em geral, instrumentos relacionados à bruxaria, podem ser consagrados ou dedicados a Hecate. Imagens de animais pretos, como cães pretos, gato preto, morcegos, corvo, que trazem como símbolo a sabedoria da noite, também podem ser dedicados a essa deusa. E, gente, por favor, eu não tô falando sobre sacrificar animal, tá certo? Na magia, normalmente a gente pede a orientação de Hecate quando estamos perdidos, quando nos vemos em alguma encruzilhada, ou então quando queremos a proteção de algum caminho que a gente resolveu tomar. E aí, imagens de lua, chaves, ervas e instrumentos mágicos em geral, tudo ali ligado à bruxaria, pode ser dedicado ou consagrado a essa deusa. Dentre as ervas, as mais tradicionais de Hecate são o salgueiro, a mandrágora e o teixo. Mas, como não são ervas muito acessíveis em todas as regiões, hoje nós usamos muito o alho e a cebola. E principalmente a defumação das cascas de alho com as cascas de cebola trazem bastante proteção para nosso ambiente, para a gente, para os nossos planos, para os nossos caminhos em geral. Há pessoas que também deixam alimentos como oferenda em encruzilhadas durante a noite, Então você prepara um prato, consagra ritualisticamente uma parte daquela refeição e aí você vai montar um prato e vai colocar como oferenda para a deusa Hecate numa encruzilhada à noite. E aí normalmente as magias para Hecate são feitas durante a lua minguante, principalmente na lua negra, que são os 3 últimos dias de lua minguante e que a gente tá ainda mais introspectivo, e também, claro, na lua nova, que é a lua tradicional dessa deusa. E claro que eu tenho que dizer aqui também que trabalhar com a energia de Hecate é uma super potência, gente. Ela tem uma força tremenda. É como se ela tivesse realmente uma força triplicada. É claro que todos os arquétipos de todas as deusas precisam ser trabalhados com muito respeito, mas eu sinto, e isso é claro uma opinião pessoal minha, que as deusas noturnas, como Hecate, Kali, Lilith, por exemplo, e algumas outras, elas exigem uma força maior, uma sustentação de energia maior. É como se você tivesse que colocar ainda mais força no seu ritual, você tivesse que realmente reverenciar essas deusas, sabe? E é muito importante que a gente só chame a proteção dessas deusas se a gente realmente sentir no coração, sabe? Da gente não ficar chamando por qualquer coisa, porque são deusas muito fortes, que fazem muita diferença, assim, um ritual quando tem elas. Então é muito importante a gente trabalhar com muito respeito com a energia de Hecate e não ficar chamando Hecate em qualquer ritual para qualquer coisa. Lembrando que Hecate também é identificada como Perseia e na mitologia romana ela tem como correspondente a deusa Trívia. E me contem aqui nos comentários como é a conexão de vocês com essa deusa que é tão querida pelas bruxas e bruxos. Acho que ficou claro nesse vídeo o porquê ela é tão querida, O porquê ela representa tanto esse caminho da bruxaria, esse caminho da gente se transformar, da gente fazer
fazer as passagens necessárias, a gente não ter medo de dançar e de encarar as nossas próprias sombras. Hecate é isso. Ela chega e fala, não tenha medo da escuridão, porque você tem o seu lado de escuridão também. Você tem que aprender a encará-lo, a dançar com ele, pra você não ficar com medo de tudo, sabe? Então ela ajuda a gente a ser destemido. É uma deusa realmente muito poderosa, não é à toa que é muito adorada entre as bruxas. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre a energia de Hecate. Me contem aqui nos comentários como é que vocês se relacionam com essa deusa. E também não se esquece de me seguir lá no Instagram, @Diário da Bruxa, porque de vez em quando eu posto os meus rituais pra Hecate. E é isso. Um beijo, muita paz, muita luz pra você e muita bruxaria também, já que a gente falou aqui sobre a deusa Hecate.